Rinaldo Reis mandou R$20. Boa noite, Zema. Parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo em MG. Como você avalia as críticas feitas pelo Amoedo aos rumos que o Novo tomou? O Amoedo fundou o Novo, ele tem todo esse mérito que eu reconheço, e ele foi alguém que realmente teve um papel decisivo. O Novo hoje tem mudado Minas Gerais, tem mudado Joinville, que foi o primeiro prefeito que nós elegemos há 5 anos atrás, e está mudando muitas cidades devido a esse projeto original. Mas, infelizmente, na trajetória do Novo, ele acabou sendo um fator meio que desagregador. E o partido optou, principalmente os mandatários, por mudanças. E então ele teve o mérito dele, eu reconheço. Teve a contribuição dele, eu acho que como todos nós, em algum período de alguns projetos, temos, mas foi naquele ciclo ali, em determinado momento, a pessoa dele, as ações dele começaram mais a prejudicar do que contribuir com o projeto. Então hoje o partido está sob direção do Eduardo Ribeiro, que eu admiro muito, me dou muito bem com ele, que escuta os mandatários e que tem feito o partido crescer e vai fazer crescer muito na próxima eleição. Então acredito muito no projeto do Novo. Boa. Tem mais aí, né? Tem, mais 2. Então vai. Camille mandou R$20. Se Minas Gerais está nos trilhos, por que o senhor continua deixando os órgãos ambientais às mínguas? Defasagem de 400 servidores, 83% de perdas inflacionárias. Bom, nós temos de lembrar que nós temos lá, Igor e quem está nos perguntando, qual que eu não lembrei aqui, eu também não sei o nome, tudo bem. É que nós temos sempre reclamações de defasagem de quadro. Mas eu estou bastante acostumado a lidar com isso. Quando eu estava na empresa, 470 unidades, loja, todo gerente queria mais alguém para trabalhar, né? Mas, tanto no setor privado quanto no setor público, muitas vezes você tem de trabalhar de acordo com o recurso que você tem. Eu gostaria que fosse lá na minha casa todo dia uma empregada, mas a que vai lá vai 2 vezes por semana. Eu queria ter alguém lá que lustrasse os móveis também para eles ficarem mais bonitos, apesar de não ter nada de luxo lá na minha casa. Então, acho que tem hora que a situação se impõe aos nossos desejos. Eu sou muito realista. Nós temos reclamações praticamente em todas as secretarias. Todas gostariam de ter melhores computadores, gostariam de ter mais veículos, diversos outros equipamentos, mas igual o pai, cujo filho quer ter um carro e não tem dinheiro. Como é que você vai fazer? Dinheiro. Você vai vender a casa para comprar o carro? Né? Eu acho que não é recomendável, não. Então nós temos ainda limitações orçamentárias em Minas Gerais e o Estado ainda vai conviver com isso por um tempo, como muitos estados já convivem no Brasil. Vai. Cleiton Gustavo mandou R$30. Governador, por qual motivo o senhor aumentou o próprio salário em 300%? E após a vitória do Lula em 2026, como a direita vai se comportar? Um abraço. Essa é a grande pergunta, né? A oposição adora essa pergunta, ama. Mas lá, Igor, nós tínhamos secretário de Estado, vamos pegar o secretário de Educação de Minas Gerais. Ele recebia menos do que qualquer secretário de Educação de uma cidade de 2.000 habitantes. Ele que dirige, tem na secretaria dele 200 mil pessoas. 200 mil pessoas trabalhando. Você consegue atrair gente para ser secretário do Estado ganhando menos do que um secretário municipal, que às vezes tem 30 pessoas trabalhando na equipe dele? É igual um exército. É como se ali o tenente, o sargento ganhasse mais que o general. Não sei se existe isso no mundo. Lá em Minas existia. E eu fui o único que teve coragem de corrigir isso. Porque se eu não fizesse isso, eu ia ficar sem secretário. E para corrigir o salário do secretário, tem de corrigir o do governador. Você entendeu?
Agora eu quero lembrar aqui para todo mundo que desde que eu fui eleito governador, eu tenho doado o meu salário. Então, para mim, se o salário é 1, é 10, é 50 ou 100, não faz diferença, não. E... Tu doa para quem? Oi? Tu doa para quem? Majoritariamente, eu doei no primeiro mandato para as APAES. Tá. Primeiro mandato, doei 100% praticamente para as APAES, do interior de Minas Gerais. Todo mês dividia lá o salário, mandava para uma, para outra. E agora, eu estou doando, eu não vou me recordar o nome aqui, para uma instituição que vai fazer tratamento oftalmológico, que está adquirindo um micro-ônibus consultório que percorre o interior do Brasil todo, mas como eu sou governador de Minas, eles vão fazer um trabalho no interior de Minas, operando pessoas que têm algum problema de vista, primeiro fazendo a consulta e depois operando. Mas eles estão comprando um ônibus e eu não gosto muito de ficar divulgando, não. Acho que quando a gente faz o bem, a gente faz porque quer e não para poder estar mostrando, se vangloriando, entendeu? Mas essa questão eles falam, mas eu falo o seguinte, hoje, Igor, nenhum secretário nosso está ganhando acima da média de outros estados, nem o governador, você está entendendo? Ganha acima. E eles adoram colocar isso, porque o meu governo não tem corrupção, não tem escândalo, é um governo austero. Agora, ninguém critica o governador que tinha 32 empregadas que o Estado pagava. Quanto que custa 32 empregadas? Eu acho que custa algumas vezes o que eu recebo hoje que dou. Você entendeu? Então você vê que como as coisas ficam distorcidas. Mas acho que quem está nos acompanhando aqui não é bobo para cair nessa mais não. Um governador que, além disso, andava de helicóptero todos os dias para ir e voltar ao trabalho. Eu vou e volto de carro. Então, acho que fica clara aí a minha postura, né? Dou transparência a tudo que faço. Nunca uma aeronave foi buscar, levar filho meu, como acontecia no passado, tá entendendo? Então, acho que quando não tem o que criticar, fica procurando cabelo em casca de ovo, né? Entendi. Bom, governador Romeu Zema Neto, muito obrigado por vir aí. Obrigado pelo teu tempo. Você quer falar mais alguma coisa? Se quiser, aquela ali. Não, aqui eu estava esquecendo. Dicionário do Mineirês. Aí sim, hein? Vamos ver aqui. Para Vamos abrir um você aqui de sacanagem, aprender algumas expressões que são usadas. Mandongado, aquele que é avacalhado, sujeito atrapalhado. Tá. Lambicar. O que é lambicar? Beijar na boca. O cara que tá na capa, esse é fácil, né? Emagreceu, a pessoa ou animal que emagreceu demais. Por exemplo, você viu o Estevan Gaipo? Ele tá na capa. Tadinho de você. Isso é pra entender, né? Tanto de coisa. Tchau pra você. Eu gostei, cara. Legal, obrigado. Depois você diverte aí. Tá. Valeu. Bom, para te encontrar nas redes sociais, é só procurar por Romeu Zema, eu suponho. Romeu Zema Oficial. Tô lá nas redes sociais. E acho que você viu aqui que é um trabalho simples. Eu falo que quem trabalha no setor público é um manancial de oportunidades. Ninguém precisa ser gênio para ter bom resultado, porque o mato é muito alto. Então, qualquer foice-serga faz um belo trabalho. E se você manter as raposas longe do galinheiro, você já está fazendo algo extraordinário. Porque o que não falta é raposa para invadir o galinheiro. Entendi. Entendeu? Então, lá em Minas, como é uma gestão séria, as raposas acho que estão ficando cientes que elas não vão entrar no galinheiro. E o mato era muito alto. Nós estamos conseguindo aí avançar. Eu fico muito satisfeito de estar contribuindo e lá nós mostramos em Minas, Igor, que é possível tirar o Titanic do fundo do mar e fazer ele navegar de novo. Porque quem estava lá em Minas em 2017 e 2018 viu a tragédia que era o Estado naquela época lá. E provamos que é possível consertar os erros do PT, as tragédias que o PT cometeu em Minas Gerais. Tanto é que em 22 eles nem lançaram candidato a governador.
Entendi. Entendeu? Uhum. Acho que vão ficar um bom tempo sem lançar. Porque eu acho que dá vergonha, né, você lançar e ter lá não sei quantos % de votos, né? É melhor às vezes nem lançar, porque lá a tragédia foi grande. Infelizmente o Brasil está vivendo isso agora de novo, né? Eu falo que esses números bons da economia que o presidente fala com a boca cheia são números que têm de ser vistos com muita reserva. A economia brasileira está crescendo via anabolizante. Você sabe o que é anabolizante. É o sujeito que vai ficar bombadão, fortão, bonitão. Daqui a pouco tempo ele está com problema renal, hepático, de impotência, cardíaco e por aí vai. O que a Dilma fez foi exatamente isso. Cresceu, falou que estava tudo bem, veio a maior recessão da história. E agora mesmo nós vamos ter aí o resultado desse crescimento anabolizado da economia brasileira. Não vai demorar, não é sustentável. Nenhum país do mundo deu certo com taxa de juros de 15% para mais, que é o que está acontecendo no Brasil. Nenhum. Talvez eles acham que consigam aqui. Parece que aqui a visão deles é o seguinte, no mundo todo deu errado, mas nós vamos fazer dar certo aqui no Brasil. Acho que nenhum médico pensa desse jeito, senão todo dia estava matando alguém. Você concorda? Uhum. Todo dia. Aqui parece que o PT pensa assim. No mundo inteiro deu errado, mas aqui nós vamos fazer dar certo. E não vai dar certo, não. Nós não somos diferentes do resto do mundo. Então, nós temos aí prova lá em Minas Gerais de que é possível fazer diferente. É uma política diferente. Chame aí 1000 políticos para vir aqui e pergunte para eles quantos não têm nenhum parente trabalhando na prefeitura, no governo. Quantos não têm nenhum protegido amigo trabalhando. Acho que serão pouquíssimos, mas é nisso que eu acredito. Uhum. É levar seriedade para o setor público, é levar gente competente, é levar método de trabalho, metas. Todo secretário meu tem meta, sai correndo o dia todo. Eu te falei que eu estou no interior sempre, meus secretários a mesma coisa, o que eu faço eu cobro da equipe. Então acho que a gente precisa hoje no setor público mais de gestores do que de político. A política tem o seu lugar, mas acho que o lugar por excelência da política é no legislativo. Poder executivo, como o próprio nome já fala, precisa de execução. E parece que tem interferência demais da politicagem que acaba atrapalhando. Então, o executivo precisa de gestão e muitas vezes fica lá distribuindo favor. Então, eu acredito no Brasil. O Brasil já superou 2 grandes mega problemas que nós tínhamos. É bom lembrar aqui, a hiperinflação. Uhum. Eu vivi. Acho que você era muito criança, eu era bem garoto. Eu vivi fazia 2 listas de preço por semana. 80% de inflação. Superamos. Eu lembro de uns comerciais da Casa e Vídeo, na época eu sou do Rio, né? E aí tinha uma loja lá que era Casa e Vídeo, que vendia eletrodomésticos, essas paradas, que eles vendiam parcelado com apenas 50% de juros ao mês. Exato. Apenas. Um televisor, 2.300.000 reais. Era desse jeito aí. Eu peguei. Cruzeiros. Cruzeiros, isso, cruzeiros. Nós resolvemos a questão da hiperinflação. Agora adivinha qual partido votou contra o Plano Real? Você deve saber, o único partido que votou contra, PT. Parece que eles gostam de deixar o problema perdurar. E depois conquistamos também, em 95, com a mudança legal que o FHC fez, esse mérito é dele, de atrair investimentos estrangeiros, o país começou a criar reservas. E hoje nós somos um país, de certa maneira, protegido contra intempéries aí no mercado internacional. Se tiver uma crise financeira internacional, o Brasil não vai sofrer como já sofreu no passado. Aí fica sem dólar, o país não consegue ter reservas, etc. Então hoje o Brasil, diferente da Argentina, é um país que tem um colchão de aproximadamente 350 bilhões de dólares, coisa que não acontecia. Enquanto eu administrava a empresa, Igor, nós tínhamos lá endividamento em dólar, teve algumas vezes que o dólar hoje era 1, a semana que vem era 2. Dobrou a dívida. Pensa bem, alguém que está pagando a prestação de um carro hoje de R$1.000 por mês, o mês que vem vai para 2.000. Era isso que acontecia, tá entendendo? Dívida em dólar. Você às vezes quase quebrava a empresa devido a esse problema. Então o Brasil ficou livre. O que o Brasil precisa hoje é diminuir a gastança do governo federal,
que o PT fala, gastar é viver, gastar é vida, né? A frase lá que eles usam. Gastar irresponsavelmente é gasolina na fogueira da inflação e dos juros altos. Isso sim. Então, precisamos estar resolvendo isso e sou otimista, confiante que o Brasil ainda vai resolver. Não com esse governo aí que tem essa visão. Quem já superou tragédias maiores, com certeza vai superar essa aí. Amém. Então eu espero que o brasileiro um dia, eu não comentei aqui, eu fui em El Salvador 3 meses atrás para ver questão de segurança pública lá. É o único caso de país no mundo que reduziu a taxa de homicídios em mais de 99% em 3 anos. O único. Acho que não existe outro na história. E lá, 300 mil salvadorenhos que moravam em outros países voltaram para o país. Porque todo mundo fugia de lá por causa da bandidagem, da violência que impede, inclusive, o desenvolvimento. Então, eu espero que aqui no Brasil a gente tenha um país que o brasileiro, em vez de procurar oportunidade fora, comece a ficar aqui. E que aqueles que foram até volte para cá. No dia que tiver um governo sério, um governo responsável aqui, que gere oportunidades e não que distribua favores, com toda certeza nós vamos assistir orgulhosamente àquilo que trouxe a minha família para o Brasil. Eles vieram para cá porque aqui era melhor do que na Itália. Trabalhar aqui substituindo escravo era melhor do que na Itália. Estou falando que seria isso não, né? Que hoje o mundo mudou muito. Mas nós temos condição de fazer. Tem tudo para dar certo. Nós não temos aqui terremoto, não temos furacão. Nós temos político ruim aqui. E é isso que a gente precisa mudar. É isso.